Bateu o desespero no Bolsonaro, viu? Olha, essa semana tá que tá. Saiu aí notícia numa dessas colunistas aí, amigas do Bolsonaro, no Globo, dizendo o seguinte, dizendo que, olha, o Bolsonaro, ele acredita que o Lula vai trabalhar para que ele, Bolsonaro, se torne elegível novamente. O Bolsonaro agora está recorrendo ao Lula para tentar não ser preso e para ser elegível. O Bolsonaro também, nessa última semana, ele declarou aí, indiretamente, ou alguns podem até falar diretamente, apoio ao Tarcísio em 2026. E aí, os jornalistas da grande mídia, da imprensa golpista, passaram a ficar eufóricos. Teve euforia na Globo, euforia na Folha de São Paulo, no UOL, no Estadão, todo mundo, Tarcísio, abre aspas, direita do bem, o bolsonarismo moderado. Teve um colunista da Folha, eu fiquei com vergonha alheia quando eu li, que ele disse que o Brasil precisa do bolsonarismo moderado. Alguém já viu nazista moderado? Não existe, né? Então, é isso aí que estão tentando vender, um bolsonarista moderado. A polícia dele está matando 98% a mais do que o governo anterior. E ele disse, e eu com isso, e daí? Esse é o moderado. Já homenageou torturador lá no governo do estado. Esse é o bolsonarista moderado. Faz discurso aí contra o Supremo Tribunal Federal. Esse é o bolsonarista moderado. Por quê? Porque ele tendo apoio aí de setores do mercado financeiro que acreditam que ele, se for eleito em 2026, vai impor aí uma agenda neoliberal de direita, que é o que a imprensa sonhava que o Bolsonaro fizesse. Se ele fizer isso, ele pode dar golpe, ele pode formar milícias, ele pode transformar o Brasil num evangelistão, ele pode obrigar policiais em serviço a assistirem culto da igreja evangélica, da Universal, e serem doutrinados, recebendo até a Bíblia do policial. Ele pode fazer o que ele bem entender. Inclusive, se der golpe, melhor para a imprensa, porque aí ele fica se perpetuando com a sua agenda neoliberal, que deixa os ricos, que são os patrocinadores da imprensa, mais ricos, mais bilionários, e deixa os pobres mais pobres para serem mão de obra bem baratinha para que esses bilionários possam explorar bem. É isso aí que está querendo a imprensa. Só que olha só, para o Tarcísio ser presidente, o Bolsonaro tem que estar inelegível. Essa parte que parece que o Bolsonaro não entendeu bem. Saiu também notícia aí de que o Bolsonaro está contando com o Tarcísio. O Tarcísio está fazendo articulações junto ao Alexandre de Moraes. Os dois conversam muito. O Bolsonaro está vendo isso com desconfiança, mas ele já plantou aí na imprensa um pedido ao Tarcísio, que foi feito também pessoalmente, que é para que o Tarcísio interceda junto ao Alexandre de Moraes para reverter a inelegibilidade do Bolsonaro e para que o Bolsonaro não seja preso. Porque ele, Bolsonaro, quer ser candidato em 2026. Eu olhei isso porque... O Tarcísio quer ser candidato em 2026. Para o Tarcísio ser o candidato do Bolsonaro, obviamente, o Bolsonaro não pode ser candidato. Porque se o Bolsonaro puder ser candidato, o candidato do Bolsonaro é ele mesmo. Não vai ser o Tarcísio vai ser um mero ministro do Bolsonaro. Então tem uma coisa estranha aí no pedido do Bolsonaro, porque é óbvio que o Tarcísio não vai interceder pelo Bolsonaro. Ele pode até em algum momento falar aí para a imprensa, para esses colunistas aí, porta-vozes de bandido que temos na imprensa, falar, olha, eu tô tentando articular aqui pelo Bolsonaro e tal, mas a gente sabe que nos bastidores o que ele vai fazer é tentar aí articular alguma coisa para aliados dele, sempre que ele puder, e manter o Bolsonaro inelegível, porque o Bolsonaro inelegível vai apoiar o Tarcísio. É isso. E já disse que Tarcísio, se não for ele, Bolsonaro, vai ser o Tarcísio em 2023. Então é isso que está acontecendo. E aí, o Bolsonaro, que está meio desconfiado, assim, dessas atitudes do Tarcísio, mas que está apostando aí todas as fichas nele, o Bolsonaro também resolve mandar recadinhos ao Lula. Diz o Bolsonaro que as pesquisas mostram que a maior chance do Lula, eu vou falar mais grande, né? Eu tô falando tudo em espanhol aqui, em espanhol pode falar mais grande, em português não. A maior chance do Lula de ganhar a eleição em 2026 contra qualquer adversário se for contra o Bolsonaro. De todos os adversários aí bolsonaristas que na pesquisa dizem com o apoio do Bolsonaro, que aparecem aí, o candidato que o Lula tem uma margem maior aí na disputa é o Bolsonaro. Contra a Michelle, o Lula tem empate técnico, ganha da Michelle aí, dependendo da pesquisa, por 3 pontos.
dependendo da pesquisa, por 4 pontos. Ganha do Tarcísio aí, dependendo da pesquisa, vai de 4 a 7 pontos. E ganha do Bolsonaro aí de 7 a 10 pontos. Então, a candidata mais difícil para o Lula, se fosse hoje a eleição, obviamente, a gente sabe também que as pesquisas erram muito, ainda mais quando está muito longe da eleição, não está tendo campanha, diferente a coisa depois de mais de um mês de campanha, coisa pesada lá, campanha pesada, é diferente, a gente sabe, mas sendo hoje a eleição, a candidata mais difícil para o Lula seria a Michelle Bolsonaro. Então o Bolsonaro está soltando aí notinha na imprensa, tentando falar o seguinte: ó, Lula, pô, se eu for preso, eu tiver inelegível, você vai ter que ganhar do Tarcísio ou da Michelle. Vai ser difícil para você, Lula. Tenta ganhar de mim, de novo, pô. Já ganhei uma vez, pô. Então, para isso, Lula, eu tenho que estar solto e eu tenho que estar elegível, porque senão não vai dar. O Bolsonaro também sinalizou aí na imprensa que ele, se tiver inelegível e se tiver preso, ou uma coisa ou as duas coisas, ele vai usar a estratégia que o Lula teve em 2018. Em 2018, o Lula, ele foi o candidato até pouco tempo antes da eleição. Eu lembro que a imprensa se recusava, a imprensa estava ali fazendo de tudo para que alguém da direita ganhasse para tirar o PT. E era isso que toda a imprensa queria. A imprensa se recusava a colocar o Lula nas pesquisas, porque ele era o líder e ele ganhava em todas as pesquisas no primeiro turno. Então a imprensa se recusava a colocar o Lula ou a dizer Haddad com o apoio do Lula. Por quê? Porque o Haddad era desconhecido e o Lula era o candidato. E aí só quando o Tribunal Superior Eleitoral rasgou um acordo internacional que tinha, um tratado internacional com a ONU, e rasgou esse tratado e não permitiu que o Lula fosse candidato, não permitiu que o Lula desse entrevistas e não permitiu que o Lula estivesse nem no santinho do Haddad ou nas propagandas eleitorais do Haddad, foi só então que o Haddad passou aí a ser veiculado pelo PT e pela esquerda como o candidato, porque até então o candidato era o Lula. Então o Bolsonaro está sinalizando que ele vai fazer o seguinte: se ele estiver inelegível, preso ou não, o que ele vai fazer é colocar que ele é candidato até que se esgote lá no Tribunal Superior Eleitoral todos os recursos da candidatura dele. E aí, no último momento, ele entra como segundo candidato. Ele está falando que ele vai fazer isso porque ele disse que isso foi efetivo, essa estratégia aí do Lula. E ele disse que ele fazendo isso, a chance dele ser preso lá na frente é menor, porque ele já está ameaçando agora que ele vai fazer isso, aí vai ficar o Brasil inteiro dizendo que, olha, o maior candidato de oposição está preso, o Brasil é uma ditadura, porque é isso que eles querem já dizer. Eles já dizem que o Brasil é uma ditadura, tudo mais, quem fala mal do Lula vai preso. Não é bem isso, é quem tenta dar o golpe de Estado que vai preso, mas eles já falam isso, e aí com o Bolsonaro preso, esse vai ser o discurso. Então o Bolsonaro está usando aí seus ratos na imprensa, não tem outra palavra para usar, para fazer ameaças aí ao Lula para 2026, dizendo, minha estratégia vai ser essa, a mesma que você usou, e aí você não vai poder falar que eu não posso fazer porque você fez igual. Só que no caso do Lula, o TSE rasgou tratado internacional para não deixar o Lula ser ministro. Lembremos, em 2018, para ser ministro, para não deixar o Lula ser candidato. Lembremos que em 2018, o Arthur Lira foi candidato, ele condenado em 2 instâncias, ele foi candidato por liminar. O Lira podia, o Lula não. O Lira nem preso foi. Depois tinha lá a prisão em segunda instância, que o STF mudou a Constituição na época, era só para prender o Lula. O Arthur Lira continuou livre, leve e solto depois de condenado em 2 instâncias. Que coisa, né? Até hoje, o Arthur Lira está aí pendurado com seu mandato em uma liminar que muito provavelmente vai cair no ano que vem. Muito provavelmente o Arthur Lira vai sofrer muito em 2025, porque ele está plantando aí muita desgraça para ele mesmo. É isso que está fazendo o Arthur Lira aí com suas articulações. Mas enfim, voltando aqui a Bolsonaro. O Bolsonaro está rastejando aí pro Lula, porque ele viu que agora é a sua única saída. O que está acontecendo aí nas últimas semanas é que está tendo uma articulação aí para salvar alguns bolsonaristas, e esses bolsonaristas querem o seguinte: olha, a gente se salva, os que não estão 100% ligados à tentativa de golpe, e a gente empurra aí para a fogueira os principais, que é quem a opinião pública quer que pague por isso. Não só a opinião pública, como parte aí da imprensa quer que pague, até porque esse saindo do caminho abre caminho para o Tarcísio, que é o candidato da Globo. Então, quais são esses aí? São Nicolas Geyer, Bolsonaro, Zambelli, esses aí, jaula, perda de mandato, responder processo, para esses aí, nada. E tudo para o Tarcísio. Então, é por isso
que na semana passada nós vimos o Nicolas Ferreira quase chorando no Congresso Nacional, xingando o Rodrigo Pacheco de covarde, exigindo que tivesse uma CPI do abuso de autoridade na Câmara dos Deputados, criticando também o Arthur Lira, que sempre foi tão bolsonarista, inclusive é bolsonarista até hoje, e nós vimos o Gustavo Guerra perdendo a paciência, assim, gritando, mas gritando mesmo, aos berros. Logo depois o Nicolas Ferreira também xingando o Rodrigo Pacheco, falando que tem que ter essa CPI. Por quê? Porque eles foram avisados do seguinte, pelos seus pares, olha, nós todos, no caso eles bolsonaristas, seremos presos. E aí eles viram, pô, a gente também, vocês vão acabar presos. A estratégia aí da imprensa, eles sabem, o discurso que eles fazem é da boca para fora, que é um discurso que eles têm que fazer, que é o discurso que, olha, a imprensa é petista, beriri barará. Mas eles sabem que a estratégia da imprensa é Tarcísio em 2026. E qualquer um que tenha poder político para, nem que seja de longe, atrapalhar isso, vai ser chutado de lado. Então, esses aí que têm mais seguidores, que por acaso também são os que mais cometeram crimes, eles vão ser chutados de lado aí, e o Bolsonaro tem que ser chutado de lado. Então a mega articulação aí que está ocorrendo aí com os setores aí é o seguinte, enjaula esse pessoal todo, abre caminho para o Tarcísio, o Bolsonaro já está percebendo isso, está falando, não, mas eu apoio o Tarcísio, antes de ser preso, o Bolsonaro já está recorrendo ao Lula, dizendo, eu inelegível, preso ao Tarcísio, pode ganhar de você, hein, ou se não for ele, a Michelle. O Bolsonaro não quer a Michelle, ele não confia nela, ele não quer ela como candidata, já falou isso inúmeras vezes. Ele foi pressionado aí, por aliados, a declarar apoio a Michelle na semana passada. Eu até falei aqui aos risos, falei, gente, que coisa, sai matéria, nesses mesmos ratos aí da imprensa, matéria sai direto do WhatsApp de alguém para essa página da imprensa que, olha, Bolsonaro está sendo pressionado a apoiar a Michelle. Pô, mas quem falou isso pro jornalista? Foi o próprio Bolsonaro? Ou foi quem pressionou o Bolsonaro a apoiar a Michelle? Prepara, viu, que a luta para 2026 vai ser bem difícil, viu? Por isso eu peço a sua inscrição no canal. Seguiremos aqui na luta